Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para que juntos possamos refletir um pouco sobre um dos temas aí trazidos pelos espíritos. Nós da Seara Espírita temos essa possibilidade de contar com uma doutrina onde as informações nos foram trazidas pelo intercâmbio entre o encarnado e o desencarnado. Então, essas mensagens que foram chegando foram clareando a nossa ideia sobre o real sentido da vida, o que era antes e o que será daqui para frente. E hoje, para começar a nossa reflexão, eu vou pegar partes de um trecho de uma música que é antiga, mas que eu gosto muito. E ela diz o seguinte, ó: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. E o que é a vida, afinal? A vida é bonita e é bonita. Tem altos e baixos, sim, né? Parece uma montanha russa. Tem horas que é uma calmaria, tem horas que é só alegria, mas tem momentos em que parece que o mundo desabou em cima da gente, que tudo tá dando errado, tá tudo complicado. Essa é a vida. Só que nós espíritas, nós temos uma visão mais ampla do sentido de vida. A vida não começa no nascimento, assim como a vida não cessa na morte. Então nós começamos a entender essa dimensão de vida, que ela transcende esse período que a gente tem conhecimento aqui na Terra, né? Ou seja, quando eu venho para cá, no meu nascimento, eu já estava existindo, né, vivendo no plano material. E aí eu vim para cá cumprir mais uma etapa de uma jornada, né, dessa grande viagem. Tem uma outra música do Milton Nascimento que é muito boa, aquela da estação, né? O mesmo trem que chega é o da partida, a hora do encontro é também despedida. E é isso. Para nós espíritas, quando eu nasço, antes eu estava lá no plano espiritual, programei, e lá eu tinha meus queridos do coração, lá eu estava convivendo com afetos. Na hora que eu venho aqui para o plano material, eu tenho que me separar temporariamente desses afetos. Então é uma despedida. E quando eu nasço aqui, eu tenho toda essa alegria de ser recebido no plano material. E ao mesmo tempo, quando é chegado o momento do retorno, ou seja, da partida daqui, eu me despeço daqueles que aqui ficaram, mas me reencontro com aqueles que estão do outro lado. Então essa dinâmica desse vai e vem é muito interessante, ela é muito enriquecedora para o entendimento, que ao mesmo tempo que realmente eu fico triste com aquele que parte, eu já entendo que eu devo ficar feliz porque ele vai reencontrar queridos do coração do outro lado, né? Então se abre um canal de entendimento diferente. Então isso é a vida no sentido do entendimento do espírita. Então ela é aquela possibilidade que eu, espírito imortal, tenho de pensar, de querer, de sentir, de ter vontades,
Então isso está comigo e é meu, é minha essência, é do espírito. Então desde a sua individualidade, há algum tempinho atrás, que nós aqui do planeta Terra não somos reencarnantes de primeira viagem, não é a primeira vez que a gente vem para um corpo material. A gente já tem aí alguma quilometragem rodada, né? Alguns méritos e alguns deméritos, algumas coisas boas já adquiridas em matéria de conhecimento e de moralidade, mas alguns ajustes aí que nós ainda temos que fazer em relação à lei, né, de justiça, amor e caridade, porque nós estamos ainda no iniciozinho da nossa caminhada. Tem muita gente que não gosta quando eu falo isso, mas eu fico pensando da seguinte maneira: nós temos um instrumento de trabalho que é esse corpo material e que Deus nos proporcionou, né? Isso não foi feito pela ciência do homem, o corpo material é ciência de Deus, né? Isso aqui foi fruto aí de muita evolução ao longo dos milênios para que a gente pudesse ter esse equipamento preparado, adequado a receber o espírito nessa etapa de evolução. Então essa obra de Deus aqui chamada corpo material, ela tem um centro operador, vamos botar assim, a nossa HD, o que faz ele funcionar tá aqui, que é o nosso cérebro, né? O nosso grande maestro, que bota isso aqui tudo para funcionar. E a ciência sabe que o nosso cérebro, ele não é 100% utilizado, né? As pesquisas, etc e tal, eles chegam aí, vamos botar no alto, 15% que a gente usa. Então pergunto eu a mim mesma e para vocês, será que Deus fez um instrumento para o espírito utilizar que tenha um cérebro que vai utilizar só 15% do seu potencial? Ou será que o espírito que está reencarnando neste instrumento de trabalho ainda não tem a possibilidade de usar os 100%? Eu prefiro pensar dessa forma, porque o mesmo violino na mão de um estudante é tocado de determinada maneira, diferente na mão de um grande instrumentista, de um grande profissional, que já tem a prática, que já adquiriu habilidade, que já vai tirar um som completamente diferente do mesmo instrumento. Então nós temos esse instrumento, só que como nós ainda somos aquele estudante do início, nós não sabemos utilizar ainda plenamente o corpo material que nos é dado nestas etapas de evolução. Então, para a gente baixar um pouquinho a bola às vezes, né? Eu acho, não, eu sou espírito, né? Já sou bonzinho, já sou... Calma, né? A gente é, como diz a música do Gonzaguinha, né? Um eterno aprendiz. Então, eu tenho que ter essa postura do aprendiz, porque aquele que acha que tudo sabe, fecha o seu canal, fecha a porta e não deixa um outro conhecimento entrar. O dono da verdade, ele acaba perdendo grandes oportunidades de ter outros conhecimentos, de ter outras reflexões, às vezes, a respeito do mesmo tema. É bonito mudar de opinião, não é sinal de fraqueza, é sinal de que você refletiu e teve a coragem de entender que aquilo que você pensava não é a melhor opção. E mudar. E é começar a acreditar em coisas novas. É para isso que serve o nosso passado, é para isso que serve a nossa capacidade de reflexão e de observação. Parênteses, né? Eu estou gravando a palestra num domingo, dia de Santo Antônio, e eu moro na Ilha do Governador. Então, o que acontece? A igreja para tudo que é lado. Então, vai ter uns fogos aí, né? Do pessoal que está homenageando Santo Antônio. E acho que é o santo casamenteiro, né? Acho que tem muita gente aí querendo casar também, soltando fogos para o santo. Enfim, voltando, né? Então, nós temos que ter essa postura de vamos ouvir, vamos ler, vamos pegar aquele conhecimento, vamos refletir. Ficou com dúvida ainda? Procura um pouquinho mais, sabe? Olha o teu passado, vê o que é de bom dali que pode ser utilizado e vê o que é daqui para frente que eu posso melhorar. Então esse é a grande sacada do espiritismo. Nada é
inútil. A gente pode aproveitar até o erro que nós cometemos. Isso a gente aproveita. Por quê? Porque vamos voltar um pouquinho nos conhecimentos espíritas. Eu sou um espírito imortal. Então eu não sou esta matéria. Eu estou num corpo material. Por quê? Há muito tempo atrás, Deus criou, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E não quem? Deus não é uma pessoa. Deus não tem uma personificação como nós, homens, colocamos, né? Em vários quadros, em vários santos, em várias imagens, né? Um velhinho de barba, um velho... Enfim, a gente gosta de botar Deus como uma pessoa, mas Deus não é uma pessoa. Deus é a causa primária e a inteligência suprema. Deus é puro amor. É um amor que a gente ainda não consegue entender nem praticar na sua plenitude, porque o nosso amor ainda é muito de reciprocidade. Eu te amo desde que você preencha, né, aquela moldura que eu fiz e que aquela expectativa que eu tenho. Eu não te amo de forma desinteressada, sem esperar nada em troca, né? O nosso amor, ele quer uma retroalimentação, ele quer que me preencha também. Eu não consigo amar sem esperar esse de volta, é que eu chamo de amor pedalinho, né? Sabe o pedalinho da Lagoa Rodrigo de Freitas? Você faz assim, ó, eu dou, eu cobro, eu dou, eu cobro, eu dou, eu cobro, senão o negócio não anda. Então o nosso amor é um amor às vezes muito pedalinho. E é bom que ontem foi o Dia dos Namorados, né? Acho que deu muita DR aí nessas relações por conta disso. Então, Deus é esse amor que simplesmente ama e quer o bem de todas as suas criaturas. Então, todos, né? Animal, vegetal, mineral, hominal, tudo. Deus ama plenamente. E Ele está em todo lugar porque não é uma pessoa. Ele é um algo que falta ainda alguns milênios para eu compreender plenamente. Lá no Livro dos Espíritos tem a informação, quando você fala de escala espírita, questão número 100. É muito interessante, que diz que só o espírito evoluído consegue compreender plenamente Deus. A gente ainda não tem capacidade. É igual explicar arco-íris para cego. É igual explicar os sons da natureza para o surdo. Falta alguma coisa para compreensão. Assim como para nós, espíritos, ainda no início da nossa escala evolutiva, falta alguma coisa para a compreensão do que é essa inteligência suprema, essa causa primária. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. O importante é nós percebermos que esse Deus traz como consequência, que a gente observa aí na natureza, coisas harmônicas, belas, equilibradas, que quando a gente está na natureza, a gente percebe aquela coisa que nos faz bem, que nos traz uma coisa gostosa. Então, é isso que a gente tem que perceber. Nós também somos isso. Nós somos a criatura, vamos dizer assim, mais importante, talvez seja um orgulho da nossa parte, mas uma criatura mais elaborada. Porque nós temos a capacidade do raciocínio, nós temos a capacidade do raciocínio contínuo, da inteligência plena, de poder aferir conceitos, de poder se aprimorar. Nós somos a espécie que se aprimora por esforço próprio, não só por instinto, não só por necessidade adaptativa. A gente tem isso aqui, ó, a gente pensa, a gente consegue pensar mesmo parado numa cadeira de rodas, imobilizado do pescoço para baixo. Eu tenho isso aqui, que é o que vai me auxiliar. E quando Deus criou, né, essa coisa maravilhosa chamada espírito, a individualidade, Ele fez de forma que todos os espíritos, e Deus continua criando até hoje, todos os espíritos chegarão ao grau máximo de evolução, que é o do espírito puro. Quando então seremos co-criadores. Assim como a gente aqui cria, né, obras maravilhosas, quando nós tivermos responsabilidade e entendimento suficiente, nós também criaremos planetas, estrelas, universos, galáxias, né? Cada um no seu quadrado de responsabilidade. Então, hoje em dia, a gente consegue dar conta de um emprego, de uma família, às vezes de um cargo, ou não, vai depender do que cada um veio fazer aqui. É dado conforme a capacidade. E
O mecanismo que a gente tem de conseguir evoluir mais rápido é justamente estando no plano material, porque essa armadura que a gente veste, chamado corpo, ele traz algumas dificuldades que a gente tem que contornar usando inteligência. E é aí que a gente vai se desenvolvendo. É aí que a gente vai, através do intelecto, conseguindo entender melhor as questões de certo e errado, bem e mal. E são as duas asas da nossa evolução. A intelectual e a moral. Então, para eu ser um espírito evoluído, eu preciso ter pleno conhecimento das coisas e eu preciso ter pleno discernimento de certo e errado, de bem e mal. E aí a gente vai, então, vindo para o plano material com as dificuldades que a gente tem aqui e com a bênção do esquecimento, porque se não fosse a bênção do esquecimento, a gente andaria mais devagar. Porque no estágio evolutivo que a gente está ainda de espírito, nós temos ainda muito forte dentro de nós o orgulho e o egoísmo. Então eu quero tudo para mim, pouca farinha meu pirão primeiro, e eu quero do meu jeito. O meu jeito é o melhor jeito, então não é o seu, então é para mim do meu jeito. Isso complica às vezes as relações, né? Isso nos leva às vezes a adotar medidas muito equivocadas, buscando a tão almejada felicidade. Então é onde eu vou trair, é onde eu vou mentir, vou usar de desculpas para conseguir aquele cargo, para conseguir aquela posição, para conseguir aquele pedacinho de terra. E aí a gente se complica na evolução, porque toda vez que eu prejudico, que eu me desvio dessa lei de amor, justiça e caridade, eu coloco lá na minha matemática do espírito algo que eu tenho que acertar. Então é um demérito, vamos botar assim, tem alguma coisa lá que eu tenho que acertar. É o que eu falo com os meus filhos. Deus tem uma matemática do mais e do menos. Você fez alguma coisa boa? Opa, tem um sinalzinho de mais. Você fez alguma coisa errada? Você está com um sinalzinho de menos que você vai ter que transformar num sinalzinho de mais. Simples assim. Então, quando eu venho para cá, eu esqueço aquelas coisas, pessoas, a relação que eu tive. Por exemplo, vai que na última encarnação eu não estava muito feliz com meu marido, não. Acho que ele estava meio devagar, não estava correspondendo ao que eu queria. O que eu fiz? Passeando lindamente na beira do penhasco. Eu fui lá e dei uma empurradinha, Uma empurradinha nele do penhasco, derrubei o penhasco abaixo, ups, caiu, morreu. Só que ele desencarna sabendo o que eu fiz. E aí fica essa relação de inimizade. E a coisa é tão forte que para resolver não adiantou conversar com ele lá no plano espiritual não, porque ele não me perdoou. Então é programada uma volta para que a gente possa refazer esse laço. Quem sabe ele não volta como um filho, um irmão, um vizinho e muitas infinitas possibilidades. E aí você está convivendo aqui. Lembra, se ele lembrasse, vindo como seu filho, que você jogou ele do penhasco quando era sua esposa na outra vida, ia ter uma relação bacana? Não ia. Não ia, porque a gente não perdoa. A gente, assim, o processo de perdão nosso ainda é trabalhoso, ainda é lento, A coisa fica ali amarrada no coração, dá nó no estômago. Toda vez que a gente pensa, olha para a criatura, porque a gente revive no presente aquilo que ficou no passado. Quando eu penso numa situação, seja ela alegre ou triste, lá do passado, eu trago ela para cá. E quando a gente tem que perdoar, a gente fica às vezes remoendo essa coisa e sofrendo agora o que já sofreu lá atrás. Então é meio sem lógica, mas a gente faz isso ainda. Então o que acontece? A gente tem essa bênção do esquecimento justamente para ter nova oportunidade. Aí vem aquele bebezinho bonitinho, a gente fica assim meio, eu gostei muito dessa criança, não é minha, Tem que amar, tem que amamentar, trocar fralda, botar para dormir, ficar cuidando de nós. E aí a gente vai fazendo um novo laço ali com aquele serzinho. Depois vira adolescente, a gente, tem umas briguinhas aí, uns arranca-rabo, que adolescente
complexo, já começa a ter o acervo de toda, né? A bagagem vem mais forte, então aquela implicância. E a gente vai contornando, bota na evangelização infantil, faz a prece, bota o nomezinho, e aquilo sai melhor dessa encarnação do que foi na última. Então Deus faz dessa forma para que a gente possa então ter as oportunidades de novas relações, de refazer laços e refazer circunstâncias do passado. Enquanto a gente não refaz essas circunstâncias, enquanto menos não virou mais, a gente vai voltando em cenários diferentes, mas que nos proporcionem a mesma circunstância. Então esse é o mecanismo da evolução. E tudo que acontece é oportunidade. Até a crise, até o problema, até a doença, isso a gente tem que encarar como oportunidade. Por quê? Porque aconteceu na nossa vida fruto de algo que já vem lá de trás. Ah, injustiça, aconteceu essa doença comigo. Não, não é injustiça. Ela aconteceu porque tem que acontecer. Porque foi o melhor mecanismo para que se tivesse um aprendizado, se tivesse uma possibilidade de evoluir melhor depois que essa doença passar. Ah, mas eu desencarnei com essa doença. Graças a Deus. Não tem problema, você vai para o outro lado, fica um pouquinho num hospital do plano espiritual, eles tiram os últimos miasmas, as últimas coisas, tá bem. Ninguém tem que ficar doente no plano espiritual, não existe isso. Doença é coisa do corpo material. Sabe? Ah, morri amputado, vai desamputar, não precisa ficar preocupado com isso, tá? Porque se refaz, o perispírito ele é plástico. Ou seja, você perdeu a perna aqui no plano material, lá no plano espiritual eles vão, né, você vai conseguir ter suas perninhas, seus bracinhos, visão, audição, tudo volta. Não tem essa, não. A gente que tem que ter isso logo em mente, porque se desencarnar destrambelhadinho, todo complicadinho, vai depender muito da nossa ajuda, através do nosso entendimento mental, de que o que ficou, a doença, o problema, a limitação, isso tudo ficou na matéria. Eu tenho essa capacidade até de melhorar assim, as ruguinhas, ficar mais bonitinha. Posso, lá no plano espiritual. Tá? Não tem problema nenhum. Isso é possível porque o perispírito permite isso. Então, quando a gente entende, a gente começa a tomar posse na inteligência e depois vem para o coração de que eu sou esse espírito imortal, de que esta etapa da minha vida é uma etapa de aprendizado, de que eu vou voltar para o plano espiritual. E isso é aquela roda do vem e vai, a vida se repete na estação. E a vida é bonita, porque ela é feita para o meu crescimento espiritual. As coisas que acontecem são feitas para o meu crescimento espiritual. E aí fica mais fácil a gente entender quando, lá, agora eu vou voltar bastante, hein? Eu vou lá atrás. Quando Moisés, esse mesmo, o Moisés, lá dos 10 mandamentos, recebeu um que dizia assim: não matarás. Simples, direto e objetivo. Não matarás. Não mateis. Não matarás. Por quê? Aí a gente começa a entender. Por que é tão grave eu tirar a vida de outro espírito que está aqui encarnado? Ou que está vindo, reencarnante? Porque eu estou tirando dele a possibilidade de evoluir. Eu estou tirando dele a possibilidade de ter as experiências que ele precisa ter para subir um degrau na evolução. Então isso é importante que a gente entenda, né? Entenda. Ah, mas tem gente aqui que é muito ruim. Ué, se eu voltar na história também e observar Paulo, aquele que fala um monte de coisa bonita lá da Bíblia, o Paulo de Tarso, e começar a olhar ele antes dele ter tido, né, aquela percepção de Jesus lá no caminho para Damasco, que ele caiu lá do cavalo, camelo, enfim, né, que Jesus falou: Paulo, por que me persegues? Se a gente tivesse, né, topado lá com Paulo antes dele fazer essa transformação que ele teve, encarnado, ele virou ali a seta dele completamente. Ele, de perseguidor, de
Cristo e cristãos, ele se tornou o apóstolo dos gentios. Ele se tornou o propagador maior que a gente tem do apostolado do Cristo, das mensagens. Ele levou isso para além daquele círculozinho fechado aonde o conhecimento circulava. As cartas de Paulo. Só que antes a gente ia topar com Paulo e ia falar, pô, Paulo, perseguindo cristão, torturando cristão, e aí a gente chega, não, vamos matar esse cara, né? Que aí a mensagem do Cristo vai estar tranquila aqui na terra, vamos acabar com ele. E olha o que a gente ia fazer. Olha a besteira, o comprometimento e a besteira, porque Paulo mudou e tá aí o que ele se tornou. Então eu não tenho o direito de ser avaliador, juiz e executor de vida ou morte. Eu não sei, olha, como dizia, né? Eu não sei do ponto à metade. Por quê? Porque tem muito mais coisa por trás, sabe? Eu tirar a vida de um companheiro que eu, né, julgo, tá fazendo muita besteira nessa vida, mas se ele ainda tá aqui, é porque Deus permite, é porque ainda tem o que ele aprender ou o que a gente aprender com ele. Porque quando Deus quer, meu amor, Deus leva. É aneurisma, é infarto, é a tal da morte súbita, tem um monte de coisa aí, porque esse organismo aqui é fraquinho. E a gente viu isso nesses 2 últimos anos, 1 ano e meio, enfim, né? Que um vírus microscópico conseguiu levar muita gente. Muita. E não é por acaso. Aí é uma outra palestra sobre desencarnes coletivos, sabe? Nada, Deus não dá ponto sem nó. Como dizia Einstein, Deus não joga dados com o universo. A gente está num processo de transformação de planeta para outro nível. E aí, daqui a quem sabe, algumas décadas, a gente vai entender por que a humanidade passou pelo que ela está passando. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo. Não só a nível íntimo, como a nível planetário. Há muitos movimentos, muita gente repensando a sua vida e o que fazer com ela, muita gente repensando o consumo, muita gente repensando o que é o lazer, a convivência em família, né? Muita gente passando a conhecer a sua família agora, que teve que ficar trancado em casa, né? Enfim, cercadinho, igual tinha quando criança, né? Bota no cercadinho. A gente ficou lá no nosso cercadinho. Então, a gente começa a entender que todo esse movimento, né? Todo esse movimento, ele é um movimento bonito. E a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. E quando a gente para pensar nisso, a gente não tem como. Ah, mas eu não vou matar ninguém. Tudo bem. E quando a gente começa a refletir na questão do tirar a vida de um ser que ainda vai nascer. Pô, mas não nasceu ainda, não tem espírito ali. Resposta errada. Sabe quando é que começa a ligação do espírito encarnante com o seu corpo material? É quando tem a fecundação. Juntou ali, ó, polo masculino com polo feminino. Lembra a aula de ciências da tia Maroca? Pois é. Juntou polo masculino com feminino, amor. Aquela coisa, primeira lá, né? Primeira célula já tem a ligação do espírito ali. E ele vai se ligando molécula a molécula. Então ele está, é todo um processo muito bonito. Lá no Memórias do Suicida, é um livro que ele fala um pouquinho mais sobre isso. É muito bacana. Tem um outro livro também, que é o Ícaro Redimido, que também é muito bom de ler, sobre Santos Dumont. Como é que ele estava lá no plano espiritual e que ele precisou de um momento de reencarnar para poder seguir adiante, que ele estava muito preso em ideias lá, e aí ele precisava voltar. E no Memórias é muito bonito, porque são espíritos que cometeram suicídio, desencarnaram bem. É difícil, né? O suicida, quando desencarna, quase sempre é bem difícil.
E aí narra a história deles e tem uma parte lá que fala sobre a volta. Tem um departamento no plano espiritual onde eles estão, na colônia onde eles estão, que é da volta. Então narra lá que os espíritos, eles programam, e aqueles que estão muito difíceis ainda, né, na sua condição de desencarnado, como suicida, né, é convidado casais ou, né, mulheres que têm essa possibilidade de abrigar esses espíritos, que quase sempre nascerão com bastante dificuldades físicas, às vezes é cegueira, surdez, depende de qual foi o contexto. Não que todos os espíritos que estão aqui na Terra com dificuldades físicas sejam suicidas. A gente tem que parar de generalizar, não é isso, tá? Mas muitos que voltam, quando tem tá complicado no plano espiritual, eles voltam para ter esse choque e, quando desencarna, conseguir seguir adiante, né? Sair da ideia do suicídio e seguir adiante. Então precisa desse vem e vai. Às vezes é rápido, né? Vem e vai rápido. Nasceu, já morre, dura poucos meses e já volta, às vezes dura alguns anos, mas então assim, depende. E a gente tem que pensar que os espíritos que ajudam nesse processo de reencarne, eles são espíritos amorosos, trabalham em nome de Deus por amor. Então todo o contexto que a gente passa aqui é um contexto foi cuidado com amor. Às vezes a gente sai do caminho e eles tentam nos colocar de volta com amor, né? A gente, quando castiga os nossos filhos, quando, olha, senta aí, faz o dever, a gente está fazendo por amor? A gente não está fazendo para maltratar, a gente está fazendo por amor. E o nosso amor ainda é capenga, não é igual ao amor de Deus. É isso que a gente tem que pensar, sabe? O amor de Deus, ele está fazendo a melhor coisa para nossa evolução. Então, quando nós, né, temos que encarnar, não há como dizer, não matarás. Mas se for uma gravidez assim, o assado, pode. No Livro dos Espíritos, tem 3 questões que falam sobre isso, tá? Só 3, mas elas são preciosas. Porque a primeira é, se não tem motivo nenhum para cometer, você está indo contra o não matarás. Mas eu queria melhorar minha carreira. Mas não é o momento certo, né? Deus tem os momentos certos. Os momentos certos de Deus são completamente diferentes do nosso momento certo, né? Então, calma lá que vai dar certo. Aquela história do Beethoven, né? Que se fosse levar em conta o contexto familiar dele, era para ter, não era para ter levado essa gestação a termo. Mas o que acontece? Levou-se, nasceu Beethoven e tá aí o que ele deixou para nós. Então a gente não sabe nada, né? Pode ter, a carreira depois, se tiver que fluir, vai fluir. Se não tiver que fluir, também não vai ser o filho que vai atrapalhar. Então, para a gente ficar tranquila com isso. Que mais que eles colocam? Se melhorou a luz aqui, apagou aqui, ficou ruim. Se tiver risco na gestação para mãe, né, ou para criança, o que é que eu faço? Então os espíritos respondem, olha, é melhor, isso a gente tem que levar em conta que foi 1850 e pouco, que é da edição do Livro dos Espíritos. A ciência melhorou um bocadinho mais de lá para cá, então isso tem que ser levado em conta, toda a análise feita, enfim. Mas o que eles colocam é entre você sacrificar, né, o que já está encarnado, que é a mãe, ou a criança que vai reencarnar, é melhor você preservar o que já está encarnado, tá? Entre a mãe e a criança, a gente salva a mãe e não a criança. Eu acho que a medicina trabalha com essa filosofia também. Então, é isso que a gente tem que levar em conta. E quando a gente para pensar, quem ia nascer está naquela expectativa. Gente, vou encarnar, que legal, né? Vou ter minha oportunidade, que bacana. E aí, de repente, corta. Dependendo do espírito encarnante, ele vai ficar bem destrambelhadinho, né? Vai precisar de muito cuidado, de muita atenção lá no plano espiritual. E pode ser que ali se crie um laço de desarmonia entre a mãe e o encarnante. E ele vai ter que voltar.
seja naquela mãe ou em outra, ele vai ter que voltar porque ele tem que reencarnar. Então nós precisamos ter muita cautela quando se fala em aborto, tá? Eu sou contra, mas quem já fez, e não é para ficar preso na culpa. Eu não sabia desse entendimento de que realmente tem o espírito ali ligado e ele às vezes precisa daquela gestação que pode ser complicada, que pode ter sido fruto de algo que eu não queria, mas nada é por acaso. Então, eu não sabia e eu fiz. Tudo bem, tá lá gravado, mas o amor cobre a multidão dos erros. Então, comece a fazer por amor. Comece a fazer coisas, comece a pensar positivo daqui para frente, sabe? Seja uma defensora para que as pessoas não pratiquem mais esse ato. Comece a acolher crianças, colabore para obras de caridade com crianças, sabe? Adote uma criança. Os meus são filhos do coração e são maravilhosos, sabe? São um presente na minha vida. Então faça algo, não se prenda, a culpa ela não se leva para frente, a culpa te deixa presa numa circunstância de dor. Então, bateu, viu que errou? Cara, levanta a cabeça, dá a volta por cima, sabe? Vai fazer alguma coisa útil pelo próximo, vai ocupar a mão, vai ocupar a cabeça, faz roupinha para gestante, sabe? Faz artesanato, faz o que der para fazer, segue teu coração no lado positivo. Sabe? O não matarás é não matarás. Aborto é um matarás, você matou. Então, agora corre atrás do prejuízo, sabe? Corre atrás do prejuízo e segue adiante. E tem um fato muito curioso sobre a nossa casa, que é o Rita de Cássia, né, do Leblon, que na verdade ele não começou como Rita de Cássia do Leblon. Ele começou em 1962, salvo engano, quando a nossa querida tia Vera Simões subiu a Rocinha, acho que foi 8 de junho de 1962. Ela subiu a Rocinha para conversar com uma menina que parece que estava grávida e estava toda perturbada por conta disso, né? Parece que o pai da criança não queria, isso em 1962. Então ela subiu para conversar com essa moça. E esse trabalho ele foi seguindo adiante. Então ela subiu, conversou, depois ela foi de novo, depois ela ia de novo, e aí aquilo começou a crescer, porque nenhuma obra grande começa grande. Geralmente essas obras elas vão se é como se enchesse um copo, gotinha a gotinha, e quando você vê o copo já está cheio. Então tia Vera começou isso, começou através desse trabalho feito por amor, sem nada. Sem o dinheiro, sem o prédio, sem nada. E aí a coisa foi crescendo. E de uma menina, aí havia mais, e havia outras pessoas. E às vezes se pedia uma doação, se pedia uma colaboração, e tia Vera muito amorosamente pegava aquele pedido, voltava com os companheiros de trabalho, porque ninguém faz uma obra desse tamanho sozinho também. Então ela tinha toda esse conjunto de espíritos que reencarnaram junto para sustentar a obra, que ajudavam, e aí foi crescendo. E lá, como era um trabalho que ela ia sempre, surgiu a oportunidade de comprar um primeiro barraco, que ela comprou, de uma família que estava voltando lá para o norte ou nordeste. Começou então a ter um local onde se podia ter as reuniões, e aí se foi expandindo. Quem já subiu a Rocinha sabe que lá é grande o nosso trabalho, né? Tem várias salas, tem sobes e desces. E de lá, quando começou a ficar difícil para as senhorinhas subirem para fazer o trabalho, se abriu uma filial no Leblon, que muitas moravam por ali. Então, o Leblon veio depois da Rocinha. A Rocinha surgiu primeiro, através de um trabalho que foi feito por amor. E hoje a gente tem aí o Rita de Cássia, que tem mais de 400 famílias assistidas, graças ao amor e à generosidade daqueles que frequentam, porque as doações são o que sustentam esse trabalho. São os carnês de colaboração, é a adoção, que a gente tem, né, a possibilidade de ser padrinho ou de criança ou de idoso, né, tem a campanha do cobertor que está aí agora,
por conta do frio, né? Você vê, já deu para botar uma blusinha aqui embaixo. Lá em cima da pedra, com aquela friagem, tem muito barraco que é de chão batido. Então a gente tem a campanha do cobertor, que é para dar todo ano a possibilidade deles terem, né, um agasalho melhor lá durante essa época do inverno. Então tá lá a colaboração e toda hora se pede um daqui, se pede um dali. Tem a campanha da ração, tem a campanha... Olha, o que não falta é campanha. Sobrou R$2, já pode ajudar, porque R$2 de um, mais de um, R$2 de 100 pessoas são R$200. Já dá para fazer alguma coisa. Então que a gente possa perceber que a vida é bonita. Que tirar a vida, né, é contrário à lei de Deus. Tirar a vida é contrário à lei de Deus. Tem lá as suas exceções, né? A gestante e o neném, tá arriscado para os dois, eu vou ter que preservar a gestante. Estou defendendo uma pessoa no embate, em alguma coisa, né? Para preservação, aconteceu alguma coisa, eu acabei levando o outro a óbito, eu não tinha essa intenção. Para Deus o que conta muito é a intenção. Eu não tinha essa intenção, mas aconteceu. E o importante é, daqui para frente, como é que eu vou agir com o que aconteceu? Eu tenho que agir de forma positiva. Corre atrás. É igual a rabanada que você comeu no Natal e depois correu para academia, correu para praia para queimar aquela rabanada. Pois é, cometi algum erro, me desviei da lei de Deus, não, sabe, fiz. E agora, meu amor, corre para caridade, corre para fazer o bem, corre para botar tua energia em movimento a favor do próximo. Essa é a tua academia, é a academia do coração, é a academia moral, sabe? É fazer o bem ao próximo de maneira desinteressada. Faz isso, sabe? Sai dessa onda da culpa, sabe? Tira de você e vai adiante. Arregaça a manga e vai adiante, sabe? Todo mundo erra. Quem fez um aborto, quem praticou um ato, não errou nem mais nem menos do que quem não fez, sabe? Às vezes o que não praticou fez tanta outra coisa errada que é 6 por meia dúzia ou tá até pior. O importante é não paralise sua vida no erro, sabe? Aprenda com ele e siga adiante. Mas eu tô embolado. Pede um atendimento fraterno, pede uma oração para você. Muda, vai, é o que eu digo assim, tá com uma ideia ruim na cabeça, vai faxinar a casa, sabe? Vai limpar a geladeira, tira tudo de dentro e resolve fazer uma faxina e desvia a mente. Sabe? Bota um filme bom, bota uma música boa, sabe? Busca sites que te deixem alegre, que te deixem feliz. Começa de pouquinho em pouquinho, sabe? Pede ajuda quando a carga tá pesada. A gente precisa de gente para ser feliz. A gente precisa de gente para nos sustentar, para nos colocar adiante. Dê a oportunidade de um companheiro fazer caridade para você. Às vezes você não precisa carregar o mundo nas costas. Eu tenho que fazer caridade, Às vezes é a gente que tá ali, ó, enterrada até aqui, ó. Amiga, a gente pode bater um papo pelo Zoom? Me dá essa força? Ela vai estar ali. Ah, não tem amigo? Tem CVV. Bota no grupo. CVV. Valorização da vida. Eles são treinados para ouvir. E tem o nosso atendimento fraterno, que também são treinados para ouvir. Então, que a gente possa perceber que por mais errada que esteja a vida, como diz Gonzaguinha, ela é bonita, porque ela é um presente de Deus para nós. Ela é um presente de Deus para o nosso processo evolutivo. Que venha o problema, porque eu sou filha de Deus, eu tenho luz e eu vou dar conta desse problema. Sozinha ou com os meus companheiros de caminhada, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que a gente tenha um domingo abençoado, que a gente tenha uma segunda-feira abençoada, uma terça, uma quarta, todos os dias abençoados. Sejam eles alegres, sejam eles complicadinhos. Eles são os nossos dias abençoados aqui na Terra, que enquanto está aqui, com 20, 30, 40, 50, 90 anos, não importa. Ainda está aqui, ainda tenho que colaborar na obra da criação, ainda tenho que evoluir. Meus queridos, beijos da Bianca.
Paz e bem a todos.